Então, beleza, meu povo. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Para quem é de boa tarde, estamos ao vivo. Técnica de resolução de conflitos de interesses, curso novo aqui de Sejais. Principalmente, imagino eu, como quórum, o pessoal que fez agora concurso, né, de leigo e conciliador. Claro que a gente tem uma outra demanda, quem quer efetivamente tem um arcabouço teórico e prático sobre mediação, conciliação e arbitragem, que na verdade são técnicas alternativas de solução de conflito de interesses, e que traz uma roupagem bem diferente nessa perspectiva nossa contemporânea. Joia? Só para sinalizar, quem já foi meu aluno em outros cursos, que vocês vão encontrar um borba um pouquinho diferente na aula de hoje. Porque preparatório de OAB, preparatório de concurso público, eu costumo dizer, não pense. Faça o que eu te pedi para fazer. Se cair isso, marque aquilo. Dá certo? Dá. Joia? Ou seja, concurso público e OAB, o direcionamento da minha aula é outro. O foco é outro. O foco é que você aprenda a acertar a questão da prova. Beleza? Essa é a ideia. Quando a gente trabalha em curso de extensão, em pós-graduação, aí a gente sobe um pouquinho o tom. Não precisa falar juridiquês, Bia. Calma, eu não gosto de falar juridiquês, mas o grau de densidade da abordagem é efetivamente um pouco maior. Tá? E aí eu vou trabalhar com vocês na aula de hoje alguns aspectos relativos à jurisdição que são extremamente interessantes. Sobremodo pelo seguinte, eu só consigo entender as técnicas, ou melhor, eu só consigo aplicar as técnicas alternativas de solução de conflito de interesses, leia-se, mediação, conciliação e arbitragem, se eu tenho um arcabouço teórico consistente. Sabe por quê, Aninha? Se eu não tenho esse lastro teórico, eu vou fazer o que a gente faz às vezes no computador, Ctrl+C, Ctrl+V. A gente copia a ideia, a gente cola a ideia, a gente copia o que o sistema nos impõe, sem necessariamente entender o que estamos a fazer. E a ideia aqui não é você reproduzir o que nos é imposto, e sim você raciocinar, você entender a razão pela qual existe conciliação, mediação e arbitragem no nosso ordenamento jurídico. Por que que isso é método alternativo de solução de conflito de interesse? E mais, não é só colocar esses institutos lá no céu, não. Eventualmente é tecer críticas, eventualmente é ver, identificar as desvantagens da aplicação desse instituto. Eu vou, por exemplo, ainda que em linhas gerais, trazer para vocês, pegando já o link, isso só para a gente ter uma noção geral do que a gente vai discutir durante as duas aulas de hoje. Se eu falar, por exemplo, da ideia da possibilidade de instituição do juízo arbitral nos juizados. Beleza, existe essa possibilidade? Existe. No ponto de vista teórico, isso traria uma série de vantagens, sim, vamos ver quais são, mas traria também uma desvantagem absurda, razão pela qual eu desafio qualquer um de vocês a me dizer assim, eu já vi juízo arbitral perante o juizado especial cível. Por que que não tem? Aí eu pergunto a vocês, e se eu lá na frente, como advogado, provocar o juízo arbitral, a galera que está aí, de juiz de leigo e que vai passar no concurso, cair um juízo arbitral, cair um laudo arbitral para fazer, como é que se vira no âmbito dos juizados? O detalhe é, porque é possível, alguém já viu? Não. E como é que faz na prática? E por que que não temos na prática? O procedimento do juízo arbitral, isso a gente vai ver um pouco mais na frente. Hoje é o quê? É a gente entender a razão pela qual o Instituto tem previsão no nosso ordenamento jurídico. Beleza? E para falar disso, é o que eu sempre brinco, e eu adoro essas aulas inaugurais, porque muitas vezes, e aí eu vou repetir, claro, que numa abordagem diferente, mas vou repetir o que é jurisdição. Por quê? Imagine que eu tenho uma pia de ouro, eu tenho um espelho cravejado de brilhantes, eu tenho uma porta com a madeira mais nobre que existe no planeta Terra. Eu tenho materiais de finíssimo acabamento para minha casa. Só que a construção da minha casa, Aninha, não observou o mínimo elementar na base. Ou seja, eu tenho uma casa linda, um acabamento finíssimo, mas eu não tenho
a base de sustentação da casa. O que é que vai acontecer? Todo esse fino acabamento, ele não se sustenta por si só. Inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, ele cai em razão da ausência da base da construção da casa. O que é que a gente vai fazer isso? Começar a construção da base. Começar a construção de noções elementares acerca de jurisdição, para que a gente possa entender uma expressão que vocês vão se familiarizar cada vez mais, que são chamados equivalentes jurisdicionais. Veja só, quando a gente fala de jurisdição, é inevitável voltar um pouquinho no tempo, mais ou menos lá no tempo, na época de nascimento do mestre Zé Aras, que inclusive faz aniversário agora no dia 5 de novembro. Veja, lá no tempo das cavernas, lá no tempo em que não havia organização social, prevalecia, por óbvio, a chamada lei do mais forte. O que é a lei do mais forte? Veja, se eu não tenho organização social, se a vida em sociedade não existe nenhum tipo de regra de convivência, não existe nenhum tipo de regra que discipline o comportamento das pessoas, óbvio que a possibilidade do surgimento de conflito de interesse entre as pessoas é muito grande. E aí o que é que acontecia, Bia? Em razão do surgimento de conflito de interesses, não tinha ninguém autorizado, legitimado para resolver esse conflito de interesses. O que é que tinha-se? A resolução desses conflitos utilizando a lei do mais forte, utilizando a própria força. O que é que eu quero dizer com isso? Que lá em tempos remotos, quando não havia ainda a sociedade organizada efetivamente como um Estado, como não tínhamos ainda a ideia do surgimento do direito propriamente dito, qualquer conflito de interesses era solucionado, sim, não com base em intervenção estatal, porque não existia Estado, mas os conflitos de interesses, sim, eram solucionados à base da chamada autotutela. Prevalecia a lei do mais forte. Quem tivesse mais poderio, quem tivesse mais força, solucionava o conflito de interesses. Beleza. O que acontece? Com a evolução do Estado, ou melhor, com a evolução da sociedade, com a evolução da complexidade das relações entre as pessoas, começou-se a se perceber a necessidade de uma organização, de estabelecer regras de convivência e de se estabelecer sanções, penas, em caso de violação dessas regras de convivência. E aí se coloca, e aí dentro de outro contexto, se coloca em mãos do Estado essa legitimidade, se coloca em mãos do Estado essa ideia de pacificação social. Compete, portanto, ao Estado pacificar, solucionar conflito de interesses. Beleza? Vou um passo mais à frente, porque eu quero pular esse aspecto histórico para um ponto específico, que é justamente quando a gente começa a falar da ideia da tripartição de poderes. Quando o Estado avança um pouquinho mais e se organiza em razão dessa complexidade que vai surgindo, veja, o Estado agora tem 3 poderes. Ele tem um poder judiciário, que tem uma responsabilidade própria, qual seja solucionar conflito de interesses. Eu tenho o poder legislativo, com a finalidade específica da formação, da criação da normatização, ou seja, a necessidade da criação de leis. E eu tenho o poder executivo com a finalidade específica de administração. Joia? Só que aquela história, cada qual no seu cada qual. Eu tenho 3 figuras, eu tenho 3 poderes, cada um com uma atribuição, com uma responsabilidade específica, em que pese e saibamos a ideia do sistema de freios e contrapesos que faz esse balizamento entre os poderes. Mas isso são noções de direito constitucional que eu não quero trazer agora, para a gente não achar que cada competência é única e exclusiva e que um poder não interfere no outro. A gente sabe que o sistema de freios e contrapesos faz essa modulação entre as atribuições de cada poder. Bom, qual o detalhe? Competiu ao judiciário, dentro dessa estrutura, a responsabilidade por solucionar os conflitos de interesses. E aí eu sempre brinco falando sério. Quando eu tenho um problema qualquer, eu não posso pensar que continuo no tempo das cavernas a ponto de tentar solucioná-lo na mão grande, a ponto de solucioná-lo à base da autotutela. Sabemos que hoje, diante de um conflito de interesses, eu devo buscar a solução dessa controvérsia, a solução deste imbróglio através do Poder Judiciário. Por que eu digo isso, Bia? Porque, veja, fazendo aquele desenho clássico, claro, em outro contexto, reitero, eu costumo dizer que quando eu tenho um conflito de interesses, eu busco o Poder Judiciário, porque é ele, judiciário, que tem essa responsabilidade para a solução de conflito de interesses.
O que é que eu quero do Poder Judiciário? Uma decisão, uma solução definitiva desse problema. Joia? E quando eu digo isso e faço esse esqueminha para vocês, é só para lembrar o que efetivamente se trata da jurisdição. Quando o Estado avoca, puxa para ele a responsabilidade de pacificação de conflitos, o Estado também deve estabelecer quais são as regras que ele vai utilizar para a solução de conflitos. E aí eu vou trazer um exemplo que eu gosto muito. Com perdão do exemplo lúdico, veja. Quando vivo, meu avô jogava buraco comigo. Cartas, jogo de cartas, buraco. E aí, eventualmente, quando ele tinha canastra limpa, só podia bater com canastra limpa. No entanto, quando ele não tinha canastra limpa e só tinha canastra suja, ele podia também bater com canastra suja. Traduzindo, eu nunca sabia as regras do jogo. Quem ditava as regras do jogo era ele. Quantas eu ganhava? Nenhuma. Porque a depender do interesse dele naquele jogo específico, a regra do jogo modificava. Imagine, quando eu gritava vó, meu avô não está usando as regras do jogo anterior. Meu avô não está usando as regras do jogo certo. Perceba, como é que minha avó pode solucionar um conflito de interesse se não existem regras pré-estabelecidas? Por isso que a gente tem uma codificação processual. É por isso que existe um Código de Processo Civil que deixa de maneira prévia todo o regramento que vai ser utilizado para fins de solução daquele conflito de interesse específico. Beleza? E aí o que é que o Estado faz? O que é que o Poder Judiciário faz? Avoca para ele a responsabilidade pela solução dos conflitos de interesses. E quando eu digo que essa responsabilidade de pacificação social é do Judiciário, maravilha. O que é que eu estou dizendo? Que compete ao Judiciário o exercício da jurisdição. O que é a jurisdição, Aninha? Jurisdição nada mais é do que a responsabilidade, ou, para ficar bem bonitinho, o poder-dever que o Estado tem, que o Judiciário tem, solucionar esses conflitos de interesse de uma maneira definitiva. Até porque não interessa que o Poder Judiciário, ao cravar, ao deliberar acerca de qualquer problema, não o faça de maneira definitiva, sob pena de perder a própria força inerente à sua atribuição. Quando o Judiciário decide, ele tem que colocar um ponto final, letras garrafais, ponto final naquela controvérsia. O que é que eu tenho, então? O que é jurisdição? É a responsabilidade que o Judiciário tem solucionar um conflito de interesses de maneira definitiva. Beleza? Quando eu digo isso, eu nada mais estou dizendo que o Estado, que o Judiciário está exercendo a jurisdição, ou uma outra expressão correlata, que o Estado está exercendo a sua atividade jurisdicional. É a mesma coisa. Se eu não entendo o que é jurisdição, eu não vou entender o que é um método alternativo. Se eu disser, Aninha, eu vou lhe ensinar um método tradicional de fazer miojo. Se você não entende o método tradicional de fazer miojo, você não entende quais são os eventuais métodos alternativos de fazer miojo. Então eu tenho que começar, com perdão da redundância, pelo início. Eu preciso trabalhar com vocês os aspectos elementares de jurisdição. Traduzindo de uma maneira mais objetiva, jurisdição nada mais é que a responsabilidade do Judiciário solucionar conflito de maneira definitiva. Beleza? Só que aqui, Aninha, tem um detalhe. E o primeiro detalhe que eu quero trabalhar com vocês acerca da jurisdição é que, inerente à jurisdição, nós temos uma base, uma matriz principiológica. O que é base ou matriz principiológica da jurisdição? Veja, o primeiro princípio, trazido por alguns autores como característica, princípio, característica, o que é que resulta isso de diferença em termos práticos? 4 coisas, nada. Tratado como características, tratado como princípios, dá no mesmo. E o primeiro que precisamos discutir é justamente a ideia da inércia da jurisdição. Por quê? A ideia basilar que lastreia a ideia da inércia da jurisdição é: o judiciário só se manifesta quando for provocado. Essa é a regra que permeia o nosso ordenamento jurídico. Mas temos exceções, Borbinha? Temos, mas são exceções excepcionalíssimas e que não vem ao caso sequer tratá-las. Apenas e tão somente é importante consignar que o judiciário está lá para a solução de conflito de interesses, vírgula, desde que ele seja provocado. Dificilmente, raramente, você vai encontrar disposições normativas permitindo que o judiciário avance em conflito alheio
sem ser provocado. Por isso que o princípio da inércia dá jurisdição. Agora veja, muitas vezes as pessoas se equivocam, e aí é importante do ponto de vista prático. É aquela coisa, o judiciário é inerte para deflagrar o início de uma ação judicial. Todavia, uma vez que o judiciário é provocado, aí o processo passa a ser regido por outro princípio, que é o chamado princípio do impulso oficial. Uma vez provocado, uma vez quebrada a inércia, aí compete ao judiciário conduzir o processo até o seu desfecho, que, como regra, deve ser uma decisão de mérito. Como regra, deve buscar a análise do pedido que foi formulado. Isso aí, inclusive, já fazendo um gancho, é o que disciplina, é o que preconiza o chamado princípio da primazia do julgamento de mérito. Só para a gente organizar a ideia, judiciário é inerte? Significa dizer que ele só se manifesta quando provocado. Beleza. Manifestei, provocou, ele continua inerte para chegar ao seu final? Não. Porque uma vez que ele é provocado, muda o princípio. Uma vez provocado, prevalece a ideia do impulso oficial, razão pela qual compete ao magistrado conduzir o processo até o seu desfecho. Mas qual é o desfecho que um processo judicial pode ter? Eu posso ter dois desfechos muito claros. Ou o processo vai ser extinto com análise de mérito, e aí eu costumo dizer, analisar o mérito é a mesma coisa que analisar o pedido formulado pelo autor, ou o processo pode ser extinto sem análise de mérito. Joia? E aí o que é que vai fazer com que o processo seja extinto de tal ou qual forma? Uma série de situações. É como se eu tivesse mais ou menos o seguinte: quando eu tenho um conflito, eu levo ao judiciário, porque é dele a responsabilidade pela solução de conflito de interesses. Todavia, o judiciário só se manifesta quando for provocado, em razão do princípio da inércia. Quebrei a inércia, Bia? Maravilha. Daqui para frente, é o princípio do impulso oficial que vai conduzir o processo até o seu final. Que final pode ser? Eu posso ter um final de processo analisando o pedido ou sem analisar o pedido. Analisou o pedido é a mesma coisa que analisar o mérito. Não analisou o pedido, não analisou o mérito do processo. Só que o que é que eu quero avançar um pouquinho com vocês para trazer? Veja, existe um princípio, ele está esculpido no novo código, isso não tinha previsão expressa no código revogado, que é o princípio, olha que nomenclatura, princípio da primazia do julgamento de mérito. Que é isso, Aninha? Veja, toda vez que o juiz se deparar com alguma situação no processo que ele possa pensar em extinguir o processo sem resolução do mérito, Borbinha, você me dá um exemplo de uma situação na qual o processo pode ser extinto sem resolução do mérito? Posso. Vamos aqui comigo rapidinho, ó. Só para a gente entender a ideia do princípio. E aí, a galerinha que está fazendo leigo precisa disso mais do que nunca. Olha, quando eu tenho um conflito de interesses, eu levo ao judiciário buscando uma solução definitiva, buscando que o mérito do processo, que o pedido do processo seja apreciado. Lembrando que a decisão tornar-se-á definitiva quando todos os recursos forem esgotados, ou quando eu, podendo interpor o recurso, não quiser fazê-lo. Beleza? Bom, existe uma outra característica que eu quero conjugar, que é chamado princípio da inafastabilidade da jurisdição. Eu vou casar duas ideias, Bia. Veja, se por um lado eu vou dizer que o judiciário só se manifesta quando provocado, do outro eu vou dizer que uma vez ele provocado, ele não pode se recusar a apreciar aquele problema por uma única razão. Na estrutura de tripartição de poderes, de quem é essa responsabilidade de julgar? Não é do judiciário? É. Então, uma vez que eu provoco o judiciário, ele pode olhar para o autor e dizer, vou me recusar a analisar? Não. E aí eu conjugo dois princípios. O princípio da inércia, uma vez que eu provoco, o judiciário, uma vez provocado, não pode se recusar a julgar. E esses princípios têm matriz principiológica, essa matriz principiológica tem previsão na Constituição, está lá na Constituição Federal. Então, pelo princípio da inafastabilidade, o judiciário não pode se recusar a apreciar lesão ou ameaça de lesão a direito. Costumo dizer que provocou o judiciário, já era, vai ter que resolver. Beleza? Pois bem. Aí a gente pensa assim, poxa, todo o processo, então, uma vez ajuizado, ou seja, uma vez deflagrada a quebra da inércia da jurisdição, o Poder Judiciário obrigatoriamente vai ter que julgar o mérito, vai ter que julgar o mérito desse processo. Sim
Não necessariamente. Por quê? Para ter o mérito apreciado, é necessário que pelo menos o autor satisfaça alguns requisitos ou algumas condições. É aquela história, o judiciário está lá para a solução de conflito de interesses? Sim. Mas minimamente exige-se daquele que postula junto ao judiciário condições, requisitos mínimos elementares a serem satisfeitos. Joia? Independentemente de adentrar nessa discussão, até porque Danilo já falou deles de uma maneira mais aprofundada, só para relembrar, eu tenho as condições da ação e tenho os pressupostos processuais. São dois elementos estruturais de uma ação judicial. Significa dizer que, sem condições da ação e sem pressupostos processuais, eu não consigo chegar numa decisão de mérito nunca. Costumo brincar que eu só chego, são dois muros, são duas barreiras, que precisam ser ultrapassadas. Se eu não tenho condição da ação, meu processo bate no muro e cai. Se eu não tenho pressuposto processual, meu processo bate no muro e cai. E se o meu processo bate no muro e cai, Bia, fica fácil perceber que ele vai ser extinto sem análise do mérito. O mérito continua intacto, porque eu não consegui alcançá-lo. Joia? Só que qual é a ideia? E aí vai a galerinha de juiz de leigo, presta atenção. Eu tenho duas possibilidades de desfecho de uma ação judicial. Eu posso ter uma ação judicial cujo desfecho analisa o mérito, analisa o pedido, desde que minimamente satisfaça condições da ação e pressupostos processuais. Mas eu posso ter um desfecho contrário. Eu posso ter uma ação na qual o autor não satisfez as suas condições elementares. Vou dar um exemplo de uma condição da ação: legitimidade das partes. Se o autor carece de legitimidade para figurar no polo ativo dessa demanda, se ele não tem condição da ação, o juiz não vai conseguir atingir o mérito do processo. Se não tem condição da ação, o processo vai ser extinto sem resolução do mérito. Vou trazer um exemplo para vocês acerca da legitimidade das partes. Eu faço um contrato de prestação de serviços aqui com os Sejais, beleza? De um lado eu tenho o Borba, do outro lado eu tenho o Sejais, pessoa jurídica. Por uma razão qualquer, houve descumprimento do contrato de prestação de serviço. Razão pela qual o Borba propõe uma ação não em face dos Sejais, mas sim em face de José Aras, pessoa física. Pergunto a vocês, quem celebrou o contrato comigo? Foi Aras ou foi o Sejais? Sejais. Aras, pessoa física, em nada tem a ver com essa discussão. De maneira flagrante, eu percebo que Aras não possui legitimidade passiva para figurar nessa ação. Logo, o autor ele não satisfez uma das condições da ação, qual seja a legitimidade. Nessa ação de Borba, proposta em desfavor de Aras, não terá o seu mérito apreciado. Razão pela qual o magistrado vai extinguir uma decisão sem resolução do mérito. Qual o detalhe, Bia? O detalhe é o seguinte: o novo código vem de lá e diz assim, ó, eu entendo que eu tenho a possibilidade de extinção com e de extinção sem. Entendo isso perfeitamente. Só qual o detalhe? Eu vou lançar mão de um princípio chamado de princípio, olha a nomenclatura, princípio da primazia do julgamento de mérito. Então, toda vez que o juiz se deparar com a possibilidade de extinguir sem resolução, a lei diz, juizão, vamos fazer o seguinte, vamos combinar? Antes de você extinguir sem, oportunize que o vício, eventualmente reconhecido, seja alterado. Vamos admitir o seguinte, toda vez que o juizão se depara com um vício, liga o sinal de alerta dele, ele fala assim, bom, eu vou extinguir o processo sem resolução do mérito. Aí a lei diz assim, juizão, mas vamos combinar o seguinte, antes de você extinguir sem resolução por conta desse vício, oportunize a parte a correção desse vício. Por quê? Se a correção desse vício for possível, a parte corrige o vício, o processo retoma o curso natural, porque deve prevalecer, de acordo com tal princípio, a análise do mérito. A extinção, galera, de leigo, a extinção do processo sem resolução do mérito não é mais regra, é considerado excepcional. Se você se depara
num contexto no qual aquele vício apresentado, ele é passível de correção, não extinga o processo sem resolução do mérito de imediato, não. Oportunize à parte a correção do vício. Porque uma vez o vício corrigido, o processo retoma o seu curso natural para que tenha um mérito apreciado. E aí eu vou trazer uma série de dispositivos que o código consagra a ideia. Quer ver uma coisa? Vamos pensar no procedimento comum. Eu tenho um valor da causa como requisito obrigatório. Joia? Seu nome, desculpa? Aline. Vamos pensar comigo, Aline. Valor da causa é obrigatório, tá? Chegou nas suas mãos uma petição inicial sem valor da causa. Aí você fala, bom, se o valor da causa é requisito, ele é obrigatório. A ausência do valor da causa descumprir um requisito, eu vou extinguir o processo sem resolução do mérito. Paciência para o autor, não é isso? Pois o que é que o código diz? Aline, não seja tão radical. Não leve tudo na ponta da faca. O que é que o código diz? Quando o juiz percebe a ausência de um requisito obrigatório da petição inicial, ele não extingue de imediato. O que é que a própria lei fala? Diz que o autor deve ser intimado para, no prazo de 15 dias, completar ou emendar aquela petição inicial que estava inicialmente defeituosa. Perceba, o que é isso? Aplicação em concreto do chamado princípio da primazia do julgamento do mérito. Antes de Aline extinguir o processo sem resolução, a própria lei confere a ela a possibilidade de intimar o autor para que o autor corrija aquele vício. Corrigiu o vício? Completou, colocou o valor da causa, o processo continua em se considerando que a ideia principal é que ele tenha o mérito apreciado. Então, qual é a dica? Isso em aulas subsequentes a gente vai aprofundar. Qual é a dica? Me deparei com vícios, me deparei com falhas no arcabouço processual da petição. De imediato eu extingo sem resolução do mérito? Não. Eu preciso analisar se aquele vício é passível de correção ou não. Se for um vício, por exemplo, ilegitimidade das partes, que não dá para corrigir, paciência, extingua sem resolução do mérito. Mas toda vez que o vício for considerado um vício sanável, lembre da aplicação do princípio da primazia do julgamento do mérito. Toda vez que você extinguir um processo sem resolução do mérito, tenha em mente que você está utilizando algo considerado hoje como excepcional. A regra é, vício sanável, oportunize a correção para que o mérito seja analisado. Uma outra aplicação em concreto está lá no 932 do Código de Processo. Perceba. Quando eu falo em julgamento de recurso, é aquela sistemática. O recurso é julgado em dois momentos diferentes. Por que eu estou dizendo isso? Porque a galerinha, uma vez lá no judiciário, como conciliador, juiz leigo, sei lá por que razão, pode subir para a turma recursal. A gente sabe que o nosso judiciário, né, dentro, tudo pode acontecer. Aí você vai fazer juízo de admissibilidade lá na turma recursal. Beleza? Ou alguém da turma recursal te pergunta como colega, Bia, eu estou com uma dificuldade aqui no juízo de admissibilidade. Joia? Como você foi aluna de Borba, Bia, você vai saber responder. Tá? Veja, quando eu falo em julgamento de recurso, Aline, são dois momentos diferentes. Primeiro eu faço um juízo de admissibilidade, eu vou ver se aqueles requisitos formais estabelecidos na lei foram cumpridos. Você quer ver uma coisa, Bia? Aline, você quer ver uma coisa? Prazo do recurso nominado, vamos pensar em juizado. Prazo de recurso nominado, 10 dias. Eu, recorrente, interponho no 17º dia. Meu recurso nominado vai ter o pedido apreciado? Vai ter o mérito apreciado? Não. Por quê? Porque houve o descumprimento de um requisito de admissibilidade, qual seja a tempestividade. Caiu na prova de conciliador, inclusive. Não sei se de conciliador ou de leigo. No juizado, para interposição do recurso nominado, eu preciso efetuar o preparo? Preciso. O preparo também é um requisito de admissibilidade. Se eu não faço o preparo, meu recurso não vai ser conhecido, ele não passar pelo crivo da admissibilidade. Então, são dois momentos. Primeiro, a observância dos requisitos de admissibilidade e depois analisar-se-á o mérito, o pedido recursal. Beleza? Onde é que está o princípio da primazia do julgamento de mérito nisso aqui? Veja, vamos pegar a saída do juizado, vamos para o procedimento comum, tá? Quando a gente faz a análise acurada do artigo 1007 do Código, o que é que a gente percebe?
Diz mais ou menos assim: compete ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo. No ato. Então, no momento em que eu estiver interpondo o meu recurso, eu comprovo o preparo. Joia? Só que o que é que a lei diz? Mesmo que eu não faça o preparo, Bia, o tribunal não pode aplicar a deserção de imediato. O tribunal não pode negar a análise do mérito desde logo. O que é que o princípio da primazia do mérito preconiza nesse caso? Ao invés de não conhecer do recurso, concede-se uma oportunidade ao recorrente para a correção desse vício. Por quê? Porque a gente sabe que, se no ato de interposição do recurso, o recorrente não comprova o preparo, não aplica a deserção de imediato. O que é que faz? Intima o recorrente para que no prazo de 5 dias recolha em dobro. Ou seja, antes de não conhecer, oportuniza-se ao recorrente a correção do vício, ele recolhe em dobro, o recurso retoma seu curso natural até ter o mérito apreciado. São aplicações diversas do princípio da primazia do julgamento de mérito no nosso sistema processual. E isso, mais uma vez, não tinha consagração expressa no diploma anterior. Isso é inovação do Código de Processo de 2015. E tem um relevo prático muito maior do que vocês possam imaginar. Porque o que é que antigamente acontecia? O sonho de todo magistrado era identificar uma falha processual. Sabe por quê? Ele identificava a falha processual, pegava a canetinha, botava extingo, sem resolução do mérito. Na cabecinha dele, -1. Agora ele pode fazer isso de imediato? Não. O que é que ele tem que fazer? Identificou o vício, é sanável, ele pode extinguir de imediato? Não. O princípio da primazia do julgamento do mérito fica no ouvido dele. Oportunize a parte a correção do vício. Oportunize a parte a correção do vício. Você quer ver outra coisa? Uma das hipóteses de extinção do processo sem análise do mérito, Bia, é quando o autor abandona a causa. Quando o autor deixa o processo negligenciado, não bota para andar. Só que para o juiz extinguir o processo sem resolução do mérito por abandono do autor, processo fica parado por mais de 1 ano, perceba, princípio da primazia do julgamento do mérito. Ele só pode extinguir sem resolução do mérito depois que mandar intimar o autor. E dizer assim, autor, seu processo está parado por mais de 1 ano. E aí, você vai colocar para andar no prazo de 5 dias? Porque se você não botar para andar, aí eu não tenho outra opção. Aí eu vou extinguir. Por que essa intimação é necessária? Mais uma vez, porque prevalece a ideia do princípio da julgamento, o princípio da primazia do julgamento de mérito. Beleza? Então, feita essa rápida digressão, para que a gente possa contextualizar o princípio da primazia do julgamento do mérito na perspectiva da jurisdição, eu queria voltar a discutir alguns aspectos importantes. Isso não necessariamente com relevo prático, mas faz parte da nossa discussão teórica, que é o seguinte. É muito simples eu pensar, Aline, que eu tenho o legislativo com sua atribuição, o judiciário com a sua atribuição e o executivo idem. Então, essa responsabilidade de solução de conflito de interesses é dele, judiciário. Logo, o judiciário não pode, uma vez provocado, transferir essa responsabilidade para os outros poderes. Eu, judiciário, não posso dizer, Aline, você que está no executivo, eu vou pegar um processo judicial e vou mandar para você julgar, porque como somos co-irmãos, você me ajuda. Não, não pode. Óbvio que não. E essa é uma característica ou um princípio da jurisdição conhecido como indelegabilidade. O que é delegar? Transferir. Traduzindo de uma maneira mais objetiva, a jurisdição ela não pode ser transferida, a responsabilidade pela pacificação social não pode ser delegada para outros poderes, em que pese, repito, a existência do sistema de freios e contrapesos. Joia? Mas a ideia é, eu, judiciário, não posso transferir, não posso repassar essa atribuição que é minha enquanto poder judiciário. Joia? Uma outra característica da jurisdição é a chamada substitutividade. O que é substitutividade? Veja,